Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão linda e tão fiel. E quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais feliz e abençoado nós somos. Eu louvo a Deus por essa palavra que tem tocado profundamente os nossos corações. E esses dias lá, eu estava conversando com Deus e pensando, mas Deus, Senhor, o que está faltando? O que eu preciso falar para a tua igreja? O que nós estamos precisando pregar para o teu povo? Porque, às vezes, a gente vê coisas, comportamentos, e eu não entendo do porquê. O Espírito Santo me disse algo, irmãos, que ficou muito claro no meu coração. Ele disse, só pregue. Que aqueles que ouvem, se comprometem com o que estão ouvindo, eles viverão o poder da minha palavra na vida deles. Então, foi o que eu ouvi da parte de Deus. E é isso que eu vou continuar fazendo, se o Senhor assim deseja, durante todo o resto de minha vida. Todas as oportunidades que o Senhor me der, é pregando a palavra. Amém? E o Senhor me disse também, o compromisso entre eu e eles é comigo e com eles. Com você é comigo e com você. Então, faça aquilo que eu lhe chamei para fazer. E eu quero sempre estar à disposição do meu Senhor. E oro por vocês, irmãos, porque quando nós nos aprofundamos no conhecimento das Escrituras Sagradas, a gente desfruta de tanta coisa linda, tantas bênçãos nas nossas vidas, e a gente deseja todos vivendo as coisas boas que Deus pode fazer. E é isso que eu sei que você está decidido, em nome de Jesus, a viver o melhor do Senhor nessa terra, você vai viver. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus, e hoje é ceia. Você pode dizer, Deus é bom, graças a Deus. E hoje é dia de celebrarmos a liberdade. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de celebração. Hoje é aquele dia no qual você veio a esse lugar com seu coração cheio de gratidão e render graças a Deus pela liberdade que nós temos no Senhor. E em se tratando de liberdade, eu pensei em pegar algo já conhecido por todos nós. Eu acredito que todos nós na escola já ouvimos falar algo sobre isso. E eu gostaria de trazer um exemplo que aconteceu na vida, agora não tão distante, né? Não tem tantos anos assim, mas também não foi tão recente, que é a abolição da escravidão no Brasil. E eu estava pensando sobre isso, que aconteceu nesse grande dia, e foi um dia extraordinário, foi um dia, um divisor de águas no mundo inteiro. Amém? Foi onde a liberdade chegou para muitos seres humanos que viviam uma vida muito difícil. E aí, nesse dia da abolição da escravidão no Brasil, ela ocorreu com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888. Então, nesse dia, ela assinou a Lei Áurea e todos aqueles que eram escravos, aonde eles estivessem, a partir do dia 14 de maio de 1888, eles continuavam escravos, sim ou não? Sim ou não? Não. Dia 14, até dia 13, ok. Mas a partir do dia que a princesa ela assinou a Lei Áurea, a partir desse dia, todos eles estavam livres. Todos eles. Ninguém, nunca mais seria escravo. A princesa assinou e assim foi decretado. Mas o que aconteceu? Existiam anos e anos nos quais muitas pessoas já viviam aquela vida de escravos, né? E aí houve alguns acontecimentos. E, na verdade, muitos continuaram como se ainda fossem escravos. E essas pessoas, eles permaneceram nessa condição, mesmo tendo estado completamente livres, mas eles permaneceram como se ainda fossem escravos, porque eles nunca descobriram a verdade. Então, infelizmente, essa é uma história conhecida por todos nós, com certeza. E é uma história na qual a gente assiste alguns filmes, a gente lê alguns documentários sobre isso, e é de partir o coração.
de quantas pessoas estavam completamente livres, mas fizeram de tudo, alguns para que eles não soubessem, e eles permaneceram escravos sem saber que já estavam livres. Mas existe um outro grupo de pessoas que eu achei curioso esse daqui. Esses, eles nunca souberam e muito provavelmente muitos morreram escravos. Muitos viveram a vida inteira, seus filhinhos, seus netos, os idosos, tantas e tantas famílias alheias da verdadeira liberdade que eles já tinham. Aí vem uma outra situação. Outros, eles até acreditaram que estavam libertos, mas eles continuaram vivendo da maneira que eles haviam sido ensinados. Então, eles viveram tanto tempo na escravidão que, mesmo sabendo que eles agora eram livres, que eles estavam libertos, mas eles escolheram continuar. Por quê? Porque aquela vida que eles viviam antes era cômoda. Aquela vida que eles viviam antes, com certeza, eles já estavam acostumados. Muitos, com certeza, tiveram medo de sair das fazendas por não saberem para onde ir. Então, muitas coisas aprisionou e manteve muitos homens e mulheres, mesmo sabendo que a Lei Áurea já havia sido assinada, que a princesa Isabel já havia batido o martelo e já havia sido decretada a liberdade. Mas eles tinham sido ensinados, eles estavam acostumados. Na sua cabeça, para eles saírem daquela vida já não fazia mais sentido, porque ali eles nasceram, cresceram e já tinham formado suas famílias. E ali eles tinham o seu sustento, eles tinham a sua estabilidade, porque na verdade era uma vida muito difícil, mas eles escolheram ficar ali. E aqui nós temos dois grupos de pessoas que eu acredito que você entendeu direitinho o que aconteceu com esses dois grupos de pessoas. Uns não souberam da verdade, que eram verdadeiramente livres, permaneceram escravizados até os últimos dias da sua vida. Outros preferiram continuar. E aí os fazendeiros, aqueles homens que se sentiram prejudicados e não se contentaram com aquela situação, eles começaram a pensar em algumas estratégias. E eles chegaram à conclusão que por causa da liberdade, por causa do fim da escravidão, eles estavam arruinados. Eles disseram: a escravidão foi abolida, perdemos a batalha e não poderemos mais manter os nossos escravos. Então, eles ficaram desesperados. Então, eu não tenho dúvida que ali teve uma influência do mal, maligna, para que eles começassem a ter estratégias, porque eles não queriam perder a mão de obra, eles não queriam perder aqueles por quem eles pagaram, e alguns pagaram por preços significativos. Eles queriam que os escravos continuassem da mesma forma que antes. Entretanto, aparece um porta-voz e ele respondeu astuciosamente. Não necessariamente. Pois enquanto as pessoas pensar que ainda são escravos, a abolição não terá efeito prático. Enquanto eles pensarem, vocês não têm mais o direito legal sobre elas, né? Mas muitas ainda não sabem disso. Impeça seus escravos de descobrirem a verdade, e seu controle sobre eles nem será contestado. Então essa foi uma das discussões entre eles. Aí eles responderam: mas e se a notícia se espalhar? Aí ele disse: não se apavorem, nós temos uma outra carta na manga. Talvez não seja possível impedir que ouçam a notícia. Contudo, podemos impedir que a compreendam. Apenas diga que eles entenderam mal a Lei Áurea. Fale que eles ainda serão libertos e não que já são livres. Aqui é um momento no qual ele é real,
conhecido por todos nós. E, infelizmente, era uma realidade que muitos, irmãos, nós não fazemos ideia da quantidade de pessoas que sofreram na época da escravidão. Pessoas, seres humanos, amados pelo Senhor. Mas aí, a ambição dos homens que eram donos deles, que pagaram por eles, e que os compraram para servi-los, eles chegaram a uma conclusão. Não, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dizer para eles o que a gente puder fazer para que eles entendam que eles ainda continuam sendo escravos, a gente faz. Uns ficaram com a mentalidade de que podia continuar ali, porque já não conseguia mais sair dali. Outros, eles entenderam que mesmo não sabendo, é o primeiro grupo, eles não sabiam. E aí viveram o resto da vida assim. E além disso, ainda tinham os fazendeiros planejando para que eles permanecessem ali. E aqui nós temos uma história. E eu comecei a pensar sobre isso. Esse aqui é um livro de um dos nossos irmãos que fazem parte da coordenação doutrinária do ministério. E ele trouxe essa analogia para falar para nós, igreja, sobre a liberdade que há em nós, como igreja de Jesus, como um povo muito poderoso. Amém? Irmãos, como um povo muito poderoso sobre a face da terra. E a palavra de Deus, ela é recheada. Sabe, a palavra de Deus, ela está exposta para a igreja de Cristo. Para que todos nós estejamos familiarizados e estejamos convictos de quem verdadeiramente, como igreja nessa terra, hoje nós somos. E hoje, verdadeiramente, em Cristo Jesus, há uma liberdade na vida de todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. E aí, observando algumas situações, algumas coisas que acontecem, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Você está na igreja, em um lugar de liberdade, né? Em Cristo Jesus. Você está em um lugar onde está cheio de pessoas livres. Nós estamos inseridos nesse contexto, nesse meio. Essa é a nossa vida hoje. Mas até que ponto você tem a consciência e o saber de forma plena sobre a sua liberdade? Como você se encontra hoje? Porque assim como nós vimos o exemplo dos escravos, existiram aqueles que eles não tiveram a oportunidade de conhecerem a verdade. Mas nós temos, e como igreja ainda temos a responsabilidade e a missão de proclamarmos essa liberdade sobre a terra. Como igreja, essa é a nossa missão. O Ministério da Reconciliação pertence à igreja de Jesus Cristo. E essa é a responsabilidade que nós temos como igreja. Amém? E estarmos nesse lugar, irmãos, não é só estar, mas é estar e desejar saber quem verdadeiramente você é e o que você pode como alguém que é livre. Graças a Deus, irmãos, pela liberdade de Cristo sobre as nossas vidas. Graças a Deus, porque toda algema do diabo, toda a escravidão, todos os maus tratos que nós vivíamos em Jesus, em Cristo Jesus, todos estão em Cristo aqui, eu não tenho dúvida disso, amém? Acho que você tem consciência do que você é em Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo precisam celebrar esse dia tão especial, esses dias que Deus tem te concedido, essa vida que Deus te concedeu. Eu não sei se você ouviu direitinho sobre o que nós falamos em relação à situação desses dois grupos nos quais ele vivia. Mas se você se identifica um pouco com essa situação de que está na igreja, está dentro da liberdade, nesse contexto chamado liberdade, inseridos em Cristo,
Mas existem coisas que ainda te fazem andar se arrastando, pesado, sabe? Filhos de Deus que são verdadeiramente livres, andando nessa vida como uma esponja. Tudo absorve. Tudo absorve. Tudo absorve. E é uma absorção que ela não se refere somente às coisas boas, mas a absorção é muito maior no que diz respeito às coisas ruins. Então, se alguém diz alguma coisa, você é uma esponja que absorve muito rápido as coisas ruins. E fica. E fica ali. E aquela pessoa permanece no meio dos livres, tendo o saber da liberdade, ouvindo a palavra da liberdade, estando em Jesus, mas eles continuam muito parecidos e vivendo com a mentalidade daquela pessoa de antes. Porque estão livres. Você pode dizer com alegria, eu sou livre em Jesus. Verdadeiramente, irmãos, nós estamos livres. Mas você só dizer que é livre, você só abrir sua boca e que isso acontece só da boca para fora, existirão coisas por dentro que elas não experimentarão da liberdade. Sabe que às vezes é triste de saber que existem irmãos dentro da igreja de Jesus magoados. É triste de saber. E pessoas que estão nesse posicionamento, meus irmãos, hoje é o dia de você refletir sobre isso. Sabe, irmãos, eu não estou aqui para julgar a sua vida. Eu não sou dona da sua vida, de nenhum de vocês. Vocês pertencem a Jesus. E cabe a todos nós escolhermos qual o melhor estilo de vida queremos para nós. Estou certa? Nós é que escolhemos. Nós decidimos. O pregador, ele tem o dever de pregar. Nós não estamos aqui para colocar uma coleira no seu pescoço e sair lhe arrastando e dizendo tudo que você tem que fazer. Nós pregamos a palavra da liberdade em Cristo, que é diferente da liberdade do mundo. Nós pregamos a palavra da liberdade. Eu costumo dizer que aqui você não está em um quartel. Você está em um ambiente amado, um ambiente abençoado, um ambiente que eu lamento se você não está feliz, mas aqui a felicidade é proclamada. Aqui a palavra nos ensina a sermos um povo feliz. Porque é da liberdade de Jesus que nós estamos falando. E é nessa liberdade, meus irmãos, que nós cremos, que são as boas novas. As boas novas são a verdade de que nós não somos mais escravos do pecado. Então, se nós não somos mais escravos do pecado, não cabe mais a nós, irmãos, vivermos arrastando o pecado como se fosse o nosso dever, estarmos arrastando o pecado dentro de uma mala. Vivermos os mesmos comportamentos, vivermos nos sentindo complexados, olhando para os nossos irmãos e às vezes achando os nossos irmãos melhores que nós. Não, meus irmãos, em Jesus, o Senhor nos olha do mesmo jeito. Aí, se alguém pensa diferente, irmãos, cabe a nós pensarmos, e os nossos pensamentos, como livres, como a liberdade de Cristo que nós temos em nós, eles precisam estar inseridos na palavra do Senhor. Sabe, se você tem se alimentado da coisa certa, pode ter certeza que você vai usufruir de todas as bênçãos. Porque Jesus disse, olha, para os meus filhos, eu desejo que a alegria deles seja completa. Então, se você está aqui nessa noite e existe alguma área de sua vida que você olha, que você avalia e que você diz, Senhor, nesse aspecto eu não estou feliz. Jussiana, agora há pouco, ela orou uma oração maravilhosa e ela disse o seguinte, Senhor, que pessoas que se encontram desempregadas arrumem emprego ainda essa semana. Se você crer, você vai arrumar. Porque Deus é Pai, Ele é bom, e Ele é fiel. E essa é a vontade dEle para os seus filhos. Se você sair daqui com fé e alegria,
e se firmar nessa certeza de que a palavra de Deus funciona, ainda essa semana você vai arrumar um emprego e você vai procurar a Gilciane e vai contar o testemunho. Porque a palavra, irmãos, nesse lugar, ela está ativa, ela está viva e ela está funcionando. E aí o que Deus quer nos trazer nessa noite? Deus quer que nós venhamos entender que acabou o tempo de escravidão, irmãos. Acabou o tempo de você deixar de dormir por causa de alguém, porque alguém disse alguma coisa com você, porque alguém disse que você era feio e você nem dormiu. Deus me livre, meu filho, minha filha, durma e durma bem. Porque essas coisas, a gente precisa, com o conhecimento sobre a liberdade, é entender que acabou-se o tempo no qual nós absorvíamos tudo que nós ouvíamos. Acabou. Amém. Isso não existe mais. Aquilo que nós ouvíamos e que nos afetava fazia parte do velho homem. Daquele homem sem o conhecimento da verdadeira liberdade em Jesus. A liberdade que nós temos hoje em Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. A palavra de Deus nos diz no livro de João, capítulo 17, versículo 17. Você pode dizer com alegria: eu sou livre. Oh, glória! Louvado seja Deus! Oh, glória! Nós somos verdadeiramente livres. Então, no livro de João, capítulo 17, versículo 17, a palavra de Deus nos diz: santifica-os em quê, meus irmãos? Na verdade. Na verdade. Santifica-os na verdade. Por quê? Porque a tua palavra, ela é a verdade. Como chamados em Deus para sermos livres e sermos santos. Completamente livres de todo mal sobre essa terra. E quando diz completamente livres, é também entender, irmãos, de sobre coisas que têm nos afetado. Sobre coisas, olha, se você tem estado triste com alguém nesse lugar, hoje é noite de mudança e você só vai ceiar depois que você se arrepender. Você precisa, se você tem a necessidade de pedir perdão e reconhecer o seu erro, hoje é a noite. Não sei antes de fazer aquilo que você tem que fazer. Por quê? Porque aqueles que entendem que são livres, eles obedecem à palavra de Deus. Eles têm consciência dessa liberdade. Eles têm uma mentalidade de que verdadeiramente a sua vida já não é mais a mesma. Aleluia. Efésios 1, capítulo 1, versículo 4. A palavra de Deus nos diz, porque Deus, Efésios 1, capítulo 1, versículo 4. Porque Deus, Ele nos escolheu nele. Sabe quando? Sabe quando Deus nos escolheu nele? Antes da criação do mundo. Deus já havia nos chamado para Ele. Para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Para sermos santos. O Senhor diz, olha, sede santos, porque eu sou santo. E Ele nos escolheu para Ele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, como é que Deus deseja que nós venhamos viver nessa terra? Sem motivo para sermos repreendidos. Pode até acontecer, mas haverá arrependimento e reconhecimento sobre as nossas atitudes. Reconheceremos quando precisarmos corrigir aquilo que precisa ser corrigido, aquele que precisa ser ajustado, porque aquele que é livre, ele é livre para entender que ele não será preso por alguma situação, porque ele é livre. Ele não será preso por alguma dificuldade que está acontecendo com a sua saúde, porque ele é livre. É noite de celebrar a sua liberdade com alegria. Sabe, irmãos, esses dias eu estava observando Marciana e Maria José. E pensando, elas estão fazendo o rema. E elas parecem duas pipoquinhas. Ontem a gente aqui no momento, foi lindo o momento, que teve aqui com o departamento infantil. E elas pulavam e elas dançavam. Tinha mais gente fazendo isso.
Mas parecia 2 pipoquinhas. E eu olhei para Maria, acho que foi para Maria. Não, eu falei com a Adeilma no final. Eu disse, Adeilma, isso é o efeito do rema na vida delas. Elas escutando a palavra 3 vezes por semana, 50 minutos, 60 minutos ali, sentadinha, ouvindo o poder da palavra. E aí deixa a pessoa elétrica. Porque a palavra, ela faz um rebuliço poderoso dentro daquele que recebe. Dentro daquele que crê, dentro daquele que confia, dentro daquele que não está parado de bico, meu Deus, chateado por alguma razão, triste porque está desempregado, triste porque está sem dinheiro, triste porque as coisas não estão dando certo, triste porque seu marido não está. Para com isso! Celebre a liberdade de Cristo em você. Celebre na sua vida, confiando no Senhor, porque a sua mentalidade hoje é nova. É em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, verso 14. Oh, aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Hebreus 12, 14 diz, esforcem-se para viverem em paz. Esforcem-se. Aquele que é livre, aquele que usufrui da liberdade, ele se esforça para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Viver uma vida que desagrada ao Senhor, a própria Bíblia já diz o que pode acontecer. Mas, irmãos, você pode dizer, a minha vida pertence a Cristo. Cristo nos amou, nos atraiu, nos chamou. Nós estamos nele, nós o recebemos como Senhor e Salvador. Então, por essa razão, irmãos, nós viveremos amando uns aos outros. Por quê? Porque isso nos tornará muito fortes. Sabe, aonde existe união, existe uma força muito grande. E nós, nessa igreja, nós temos experimentado do poder da força da união. Aqui é o poder da força da união em manifestação. Existem pessoas que se levantam e elas fazem o que for preciso para contribuir com a obra do Senhor. Eu estava vendo um testemunho de um irmão falando sobre os coreanos, se não me engano, sobre os coreanos. E ele disse que eles, quando eles têm dinheiro, na obra do Senhor, eles dão. Se eles não têm dinheiro, eles dão o que eles tiverem, no corpo, no dia da oferta. O que eles tiverem, eles dão. E quando eles não têm nem dinheiro, nem joias, nem anéis, nem essas coisas para dar, eles dão o seu serviço. Porque eles entendem o poder que existe da igreja sobre a face da terra. O poder que existe na obra do Senhor sobre a terra. E esse é um entendimento que ele se manifesta no coração daqueles que compreendem a liberdade na qual nós estamos hoje, que é a liberdade em Cristo Jesus. Se Cristo vos libertou, eu acredito que foi na sua vida. Amém? Porque se o Filho, João 8,36, se o Filho vos libertar, irmãos, acabou a escravidão. Eu vou repetir. Jesus nos libertou, acabou a vida de prostituição. Porque aqueles que estão no Senhor, o seu corpo não pertence mais a você. Então, se prostituir já não é mais algo que Deus autoriza. Aí você diz, oxente, isso aí tem na Bíblia? Bora ler. Mostrar a você onde é que está. Bora para lá. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9. Já nós vamos ceiar. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Oh, aleluia. Oh, glória. Capítulo 6, a partir do verso 9. Do livro de 1 Coríntios. Glória a Deus. A Bíblia diz. Vocês não sabem. Verso 9, eu vou ler aqui na Bíblia Viva, tá bom? Você acompanha ou aqui, ou pode ser no seu celular, na sua Bíblia, enfim. Verso 9 diz, vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se engane a si próprio. Os imorais, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores, os salteadores, eles não terão parte no reino de Deus.
Houve tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso, porém agora seus pecados foram lavados, vocês agora são santificados. Oh, glória! E justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo do nosso Deus. Aleluia! No verso 12, versículo 12, diz o seguinte: posso fazer qualquer coisa que eu quiser. A gente pode fazer qualquer coisa que quiser. Mas algumas dessas coisas, elas não são boas para nós, para mim e para você. Mesmo que me seja permitido fazê-las, nós iremos recusar, amém, irmãos? Se achar que elas terão um domínio sobre mim e que não poderei deixar facilmente quando eu quiser. Então, se eu acho que existe algo que ainda que eu possa fazer, eu vou começar a fazer aquilo, mas que aquilo vai passar a ter um domínio que vai me tornar escravo, aí eu preciso ter cuidado. Porque o que o versículo diz? Elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando eu quiser. Vamos continuar. Versículo 13 diz, por exemplo, vamos tomar a questão da comida. Todo mundo aqui pode comer, graças a Deus, Deus me livre. Pode, oh glória! Todos nós podemos comer, né? Aí ele diz assim, tomemos a questão da comida. Deus nos deu apetite. Quem aqui tem apetite? Graças a Deus, e que se mantém assim, em nome de Jesus, moderado. Eita glória! Deus nos deu apetite pelo alimento e o estômago para digeri-lo. Então nós temos o apetite, graças a Deus, e nós temos o estômago para digeri-lo. Não pense no comer como uma coisa importante. Por dia virá, quando Deus acabará tanto com o estômago quanto com o alimento. Então Deus nos deu o apetite, Deus nos deu o estômago. Aí vai chegar um dia que nada disso valerá mais de nada. E nós podemos escolher como nos alimentarmos? Nós podemos. Mas nós devemos ter cuidado para não sermos dominados por um pedaço de bolo de chocolate. Para não sermos dominados por um prato de gordura. Para não sermos dominados por um prato de muita carne, com muita gordura e muita farinha. Amém? Para não ser dominado por coisas que você sabe. E tudo bem, é até lícito. Mas tudo aquilo que passa dos limites, que vai nos trazer malefícios, nós precisamos colocar um basta. Amém? Porque parece bom, mas você vai ter prejuízo, você vai ser prejudicado, você vai ter problema por aquilo que você sabe que está tudo bem, mas se você entende que se você se excede, você terá problema, então é melhor parar antes que você se torne escravo de coisas que muitas vezes são muito pequenas. Quantas pessoas são escravas de coisas que são tão pequenas que outra pessoa lhe diz, como pode? Mas ela já não tem forças para se afastar daquela situação. Mas eu quero dizer a você nessa noite, que existem situações que você tem perdido suas forças. Existem pessoas nesse lugar que existem situações que têm dominado você, como a pornografia. Mas em Deus, você pode dar um basta nisso. Em Deus. Porque se já excedeu o limite e você já não tem mais controle sobre isso, não é na sua força que você vai deixar de olhar aquilo que não deve e aquilo que não agrada ao Senhor. É no Senhor. E você vai se livrar dessas coisas. Aí agora vamos continuar. Nós lemos o versículo 13. Aí continua. Já a imoralidade sexual, ela nunca será certa. Por quê? Porque os nossos corpos, eles não foram feitos para isso. Deus não criou o seu corpo abençoado, cheio de saúde, e você ama, e você cuida para imoralidade ou para prostituição. Amém? Nossos corpos, eles não foram feitos para isso, mas sim para o Senhor. Você pode dizer, o meu corpo pertence ao Senhor. E o Senhor deseja ser o dono do nosso corpo. Diga com alegria, o meu corpo pertence a Deus. E Deus, pelo seu poder, Ele vai ressuscitar os nossos corpos dentre os mortos, tal como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que os seus corpos são, na realidade, membros de Cristo? Membros. Somos um corpo com Cristo.
Amém? Imagine seu corpo. Imagine hoje, você, um exemplo, machucou o punho. É uma parte que você se preocupa, que você cuida. Você vai no hospital e faz tudo que for preciso. Porque você não quer aquela parte do seu corpo machucada. Da mesma forma, é a igreja. É o corpo de Cristo. Para ter a consciência da liberdade que nós temos em Cristo, nós precisamos estar nos guardando e nos protegendo. Porque, irmãos, nós estamos em Cristo, inseridos em um corpo santo. É o corpo de Cristo no qual ele diz, olha, serpentes e escorpiões, a minha igreja, o meu corpo sobre a face da terra, demônios, todo o poder das trevas do diabo, vocês terão o poder de destruir no meu nome, porque vocês são o meu corpo. Tudo que Satanás levantar, no nome de Jesus, com a consciência de que verdadeiramente nós estamos livres nele, não permanecerá. Porque a nossa boca vai se abrir, o poder da palavra vai se manifestar, o Espírito Santo nos dará direção e o diabo, em nome de Jesus, não terá mais acesso sobre aquilo que nós estamos declarando, a falência sobre a sua ação. Vamos continuar. Vocês não sabem, verso 16, que se um homem se unir a uma prostituta, é um corpo com ela. Se uniu, ele se torna um corpo com ela. Como está escrito, os dois se tornam uma só pessoa. Entretanto, se vocês se unem ao Senhor, vocês se tornam um espírito com Ele. Eis porque eu digo, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. O pecado da imoralidade sexual, ele atinge o corpo. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando. É esse versículo lindo, muito conhecido por todos nós. Aí diz, será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada? Você pode dizer, eu sou morada do Senhor. Aí diz, será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo? Que Deus lhe deu o seu próprio corpo, ele não lhe pertence. Ei, acabou, agora é de Deus. Não, mas eu vou fazer o que eu quiser. Não pode mais. Ele agora tem um dom novo. Não teve, os fazendeiros não pagavam pelos seus escravos, por Deus pagou por cada um. E um preço altíssimo, que jamais ninguém teria como pagar. Houve um preço, um derramamento de sangue, e um filho, o filho de um Deus todo-poderoso, chamado Jesus, o nosso Salvador, que deu a sua própria vida por cada um de nós, para que hoje nós tivéssemos uma vida abundante. Então, como libertos, como livres, irmãos, a consciência de escassez, ela precisa morrer em nós. E deixarmos que a nossa consciência de que aonde nós estamos é um Deus abundante, que Ele tem o poder de nos abençoar em todas as coisas. O que está faltando na sua vida? O que está faltando na sua casa? Está faltando o quê? Você olha para a sua casa e você diz, meu Deus, entra com a tua provisão, Ele já está lá. Você agora vai começar a chamar a existência. Porque como filho de Deus, abre-se a boca e chama a existência as coisas que não existem, e elas irão se manifestar em nome de Jesus, chamando a existência, e elas chegarão. Irmãos, vocês estão diante de uma mulher que eu serei uma das mulheres mais bem vestidas dessa cidade. Aí você diz que arrogância é essa? É porque há um rei que cuida de minha vida. O que você quer? Você acha que é pecado desejar andar bem vestido? Não é pecado, porque eu sou filha de um rei. Aí você diz, agora aí é prepotência demais. É não, meus irmãos amados do coração.
Não me vejo como uma mulher que está aqui em cima se amostrando. Mas eu estou dizendo a vocês que isso é muito pouquinho diante do que Deus pode fazer. O que você quer? Você acha que andar arrumado é demais? Ou então você vai continuar arrastando a chinela. Tem nadinha. A de chinela é muito bom. Eu mesmo gosto muito de andar na rua arrastando a chinelinha. Mas aí o que você quer? Sabe que você só tem o que você tem hoje porque é aonde você chegou. Você só pediu até aí. Tem mais. Por quê? Por quê? Deus não tem limite. Você pode impor limite sobre as suas petições. Eu cheguei lá em casa esses dias, eu digo, Deus, espera aí, o Senhor disse para mim. Eu estava dando uma aula lá. Aí quando eu olhei uma passagem no módulo, ele disse assim, olha, você só tem até hoje o que você pediu. Eu disse, vixe, mas eu estou pedindo pouco. Preciso pedir mais. Porque Deus é um Deus de abundância. E Ele não nega bem algum aos seus filhos. Que andam em obediência ao Senhor. Então, se andamos em obediência, nós viveremos o melhor dessa terra. Você vai viver o que você está dizendo. Então, o que você tem dito? O que você tem declarado para o seu futuro? O que você tem declarado para a sua saúde, para a sua vida, para as suas finanças? O que você tem declarado para os seus filhos, para o seu marido? O que você tem declarado para você mesma? É o que você vai ter. Ah não, Senhor, aqui está tão bom. Chega, aqui está ótimo. Olha, tem comida, está bom demais. E Deus dizendo, se você pedir mais, eu tenho. Então, se você está satisfeito, glória a Deus. Mas tem pessoas aqui passando por necessidade. E deixa eu lhe dizer que Deus não está satisfeito de jeito nenhum com essa necessidade que você está passando. Agora Deus está dizendo, levante. Como aquele que sabe o que fazer. Porque vocês, irmãos, principalmente os verbianos, vocês sabem. Todos vocês que já estão aqui há bastante tempo, sabem exatamente o que fazer diante da escassez. Sabe se levantar e abrir as suas bocas. Muitas vezes fica ali com uma falsa humildade. Para com isso, meu filho. Diante de Deus não tem como fingir. É tudo transparente aqui dentro. Deus vê tudo. Não adianta querer ser uma pessoa para Deus, sendo que Ele conhece direitinho quem somos. Então não fique olhando para Deus, achando que Deus não está vendo algumas coisas. Ele está vendo todas as coisas. E Ele quer te abençoar. Ele quer fazer você entender que você é livre. Todos os dias de sua vida. E mais uma vez eu vou repetir. Deus não está satisfeito com a necessidade que você está vivendo. Ele não está satisfeito. Mas Ele quer que você se levante contra isso. Ele quer que você se levante e diga em nome de Jesus, a minha casa é abençoada. Acabou-se o tempo de declarar palavras erradas na sua casa. A sua casa é abençoada. A sua vida é abençoada. O seu carro é abençoado. A sua casa é abençoada. Desfrute da abundante graça que mudou a nossa vida. Jesus na cruz mudou a nossa história. O que você quer para o seu futuro? O que você quer para um futuro muito próximo? O que você quer? Deus está pronto para abençoar a sua vida. Essa mesa está dizendo: vocês se tornaram em Jesus prósperos. Vocês se tornaram em Cristo abençoados. Em Cristo nós estamos protegidos. Em Cristo os homens maus não vão nos tocar. Em Cristo a arma forjada não prosperará contra o Filho de Deus. Aquele que se levantar contra os filhos de Deus, eles estarão se levantando contra o próprio Deus. Consciência da liberdade, meus irmãos. Deixe que essa palavra
faça um rebuliço santo no seu espírito. Nós não estamos em um lugar no qual nós vamos viver a mesma vida para sempre. Não! Deus precisa ouvir as suas petições, como aquele que está chegando diante dele, sabendo o que quer. Aí chega diante de Deus hoje, aí diz, não, Senhor, esse aqui que eu quero. Não, hoje. Aí amanhã já, não. Pai, não, isso aí eu não sei. É óbvio que Deus não vai te dar. Nem você sabe o que quer, mas Deus está pronto. Ele está pronto. Seja obediente ao Senhor, com a consciência de quem verdadeiramente você é em Cristo. Você pode dizer, eu sou livre. Acabou, o tempo de escravidão ficou para trás. O tempo de escravidão ficou para trás. O velho homem, a velha mulher ficou para trás. Liberdade! O tempo que o diabo dizia que você não ia conseguir, passou! O tempo que o diabo dizia que não vai dar certo, passou! Acabou! Hoje é um novo tempo. Glória a Deus. Deus é bom. Eu sei que a bênção do Senhor, em nome de Jesus, ela está pronta. Você vai sair por aquela porta e ela está lhe seguindo, pronta para se manifestar. Agora abra a sua boca, determinado, sabendo o que você quer. Como livres, em nome de Jesus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.